Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui os meus primeiros passos matinais na minha caminhada, vou parar um pouco aqui para trazer um conteúdo nesse novo quadro do canal Primeiros Passos nos Estados Unidos. O intuito desse projeto é mostrar como você pode iniciar e dar os seus primeiros passos aqui no mercado americano. Trazer conteúdo sobre os rates, sobre as ações americanas, ETFs, enfim, trazer como você pode iniciar aqui nos Estados Unidos. Quero dar dois avisos. O primeiro, antes de começar, claro, o nosso conteúdo sobre rates versus fundos imobiliários, o primeiro aviso é que no dia 16 de agosto traremos uma novidade para quem quer começar a investir nas maiores empresas americanas, para quem quer começar a comprar ETFs, ter dólar em carteira, então anotem bem essa data, tá? 16 de agosto. A segunda notícia é que no meu Instagram, @GabrielCalc, eu acabo compartilhando alguns conteúdos sobre investimento no mercado americano e lá eu tiro diversas dúvidas que acabam me enviando nos stories, que acabam me mandando no direct, então você tem uma conexão próxima comigo no qual você pode aprender e tirar suas dúvidas sobre investir nos Estados Unidos, tá bom? Então só digitar @GabrielCalc para você que utiliza essa ferramenta. Então vamos lá, já acabei enrolando bastante. Vamos falar sobre as diferenças entre os rates e os fundos imobiliários, Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que um rate ou um fundo imobiliário são, no caso do fundo, um fundo, mas os rates são empresas, no qual o seu core business, a grande parte da receita vem do aluguel e vendas de imóveis, do setor imobiliário, beleza? Essa é a principal semelhança entre os dois, que não são tão semelhantes, Eu gosto sempre de falar para o pessoal que a empresa Iguatemi, que acaba atuando no setor imobiliário no Brasil, ela é mais parecida com o rate do que propriamente um fundo imobiliário. Então por quê? Porque os rates, principal diferença, são como empresas, Você tem a governança da empresa, você tem os diretores. A governança da empresa é totalmente diferente de como um fundo acaba atuando. Então essa é a principal diferença. Enquanto o rate ele é uma empresa, o fundo imobiliário é propriamente um fundo. E aí isso traz algumas outras diferenças, que um rate, por exemplo, ele pode se endividar, ele pode ir no mercado, captar dívidas para fazer uma aquisição de imóvel. Pensa que vale muito a pena, às vezes, ele pegar uma dívida que ele tem que pagar 3% ao ano e alugar um imóvel que ele acaba captando 5% ao ano. Então vale muito a pena. Diferente de um fundo imobiliário, Um fundo imobiliário dificilmente, muito raramente, quase impossível, ele vir a captar dívidas e acabar se endividando para expandir o fundo. Então a gente vê a imaturidade do mercado brasileiro quanto a isso, Enquanto não é comum empresas terem esse viés, terem esse viés de se endividar para aumentar. Alguma outra diferença também, agora como terceira, é que, claro, os rates têm uma receita proveniente em dólar, enquanto os fundos imobiliários, por estarem atuando no Brasil, têm uma receita proveniente em real. Para uma empresa aqui nos Estados Unidos ser cotada como rate, ela tem alguns benefícios fiscais quando acontece isso, mas 75% dos ativos da empresa tem que ser de ativos imobiliários e 95% da receita provenientes de ativos imobiliários. Só assim ela é considerada como rate, tá bom? Uma outra diferença entre os fundos imobiliários para os rates é que no Brasil, os fundos imobiliários têm uma obrigação de pagar 95% do seu lucro líquido ajustado, Não é o lucro líquido contábil. O ajustado você tem alguma diferença, Por quê? Porque o ajustado você pode excluir um fator caixa. Então não é justamente o lucro da empresa e sim o lucro líquido ajustado. Então você tem essa obrigação de distribuição pelos fundos imobiliários no Brasil de 95% do lucro líquido ajustado, enquanto aqui nos Estados Unidos os rates têm uma obrigação de pagar 90% do seu lucro líquido contábil, E aí não seria ajustado. Acho que essas são as principais diferenças, Os rates, eles são como empresas, eles atuam numa gestão, no modelo de governança, você tem diretores, executivos. A receita é proveniente em dólar, elas podem se endividar e esse quinto ponto, de distribuição de lucros pela empresa. E aqui nos Estados Unidos funciona da mesma forma, Você tem rates de tijolos, rates de dívidas, rates híbridos também, mas você tem uma coisa interessante, que você tem diversos setores
de REITs. Você tem, por exemplo, REITs que atuam no segmento de Public Storage, que seria aqui nos Estados Unidos, eu não sei para quem mora por aqui sabe, que é muito comum a gente acumular aquelas um monte de coisa na garagem, e aí fica aquela garagem toda desorganizada, com um monte de coisa que você não precisa, é muito comum aqui, e aí muitas vezes o pessoal acaba alugando, né, algum storage, algum armazém para alocar os seus ativos da casa. Outro muito comum aqui no mercado americano são REITs de antenas, né? Enfim, é uma outra diferença que você não tem no Brasil. E você tem diversos outros REITs aí, REITs que possuem imóveis em todos os locais dos Estados Unidos, em todos os estados. Enfim, é bem diferente a forma de atuação do REIT para um fundo imobiliário. O REIT como empresa e o fundo imobiliário como um fundo. Beleza? Então aqui passa o nosso primeiro vídeo. Eu estou até suando porque eu acabei de dar os meus primeiros passos da minha caminhada. E espero que você dê os seus primeiros passos aqui no mercado americano também. Beleza? Então eu vejo você na semana que vem no nosso segundo vídeo sobre esse assunto. Não se esqueça da data 16 de agosto e de me acompanhar no Instagram para tirar suas dúvidas. Grande abraço!